Nação rubro-negra, para tudo o que você está fazendo agora. Para o trabalho, para a conversa, para o almoço, para o que for. Porque a notícia que eu trago hoje é daquelas que pode mudar completamente o planejamento do Mengão para essa temporada. O Aston Villa, da Inglaterra, não só fez uma proposta como está insistindo, pressionando, e quer fechar a contratação do nosso lateral direito Emerson Royal a qualquer momento. E quando eu digo a qualquer momento, é a qualquer momento mesmo, porque a proposta está na mesa, os valores são concretos, e a diretoria do Flamengo está avaliando neste exato instante se vai bater o martelo. Estamos falando de 9 milhões de euros, isso dá, na cotação de hoje, aproximadamente 54 milhões de reais. E eu já vou te dar todos os detalhes, os bastidores, o que a comissão técnica pensa, o que o departamento de futebol está colocando na balança, e mais importante, na minha visão, se o Flamengo vender o Emerson Royal agora, quem coloca no lugar? Calma que a melhor parte ainda tá por vir. Isso não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação. É informação real, concreta, com fonte. A notícia foi dada primeiro pela ESPN, com o jornalista Bruno Andrade, e confirmada pelo GE, da Globo, através da repórter Luísa Sá. O Aston Villa apresentou uma proposta oficial de 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. Isso dá aproximadamente R$ 53 a 54 milhões de reais, dependendo da cotação do dia. E presta atenção nesse detalhe, nação, porque ele é importante. O Flamengo comprou o Emerson Royal do Milan em julho de 2025 por exatamente esse mesmo valor, 9 milhões de euros. Ou seja, o Aston Villa está oferecendo o mesmo preço que o Flamengo pagou há menos de um ano. Não é lucro, não é prejuízo. É uma operação no 0 a 0 financeiramente. Mas tem uma camada mais profunda nessa história, e é isso que a gente vai destrinchar agora. A negociação foi oficializada nas últimas horas do dia 23 de junho. A diretoria do Flamengo recebeu o documento, o papel, a oferta formal e agora o departamento de futebol está analisando. O BAP, presidente Luiz Eduardo Batista, e o José Boto, diretor de futebol, estão com a caneta na mão. Eles têm que responder ao Aston Villa nos próximos dias. O clube inglês está com pressa. A janela de transferências da Premier League está aberta, o técnico Unai Emery quer reforçar a lateral direita, e o nome do Emerson Royal é o alvo principal. Não é um nome numa lista de 10 opções. É o alvo. O plano A do Aston Villa. E isso, nação, muda completamente o peso dessa negociação. Agora, nação, vamos com calma que eu quero te dar o contexto completo desse jogador. Porque para entender se vale a pena vender ou não, você precisa saber quem é o Emerson Royal de verdade, não só o lateral que você vê em campo domingo sim, domingo não. Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior nasceu em São Paulo no dia 14 de janeiro de 1999. Hoje ele tem 27 anos. Começou na base da Ponte Preta em 2015 e estreou no profissional em 2017, com apenas 18 anos. Rápido, forte, ambidestro, ele bate com as duas pernas, e isso é raríssimo para um lateral. Em 2018, o Atlético Mineiro viu potencial e levou ele para Belo Horizonte. Foi lá que o futebol europeu começou a olhar. Em 2019, o Barcelona, isso mesmo, o Barcelona, comprou o Emerson Royal. Só que o Barça, naquele momento, tinha uma política de empréstimo, e mandou o garoto pro Real Betis, onde ele realmente explodiu. Foram 79 jogos, 5 gols, e uma presença constante no time titular. Aí veio a Premier League. Em 2021, o Tottenham pagou cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 150 milhões de reais na época, para tirar ele do Barcelona. Ele chegou em Londres com status de titular, vestiu a camisa 12 e fez 101 jogos pelos Spurs em 3 temporadas. Jogou Premier League, Champions League, enfrentou os maiores atacantes do mundo. Mas em 2024, o Milan veio forte, pagou e levou o Emerson para a Itália. Lá ele fez 26 jogos, mas o clube italiano passou por uma reformulação e em julho de 2025 decidiu vender. E é aí que o Flamengo entra. O Mengão pagou 9 milhões de euros, 58 milhões de reais na cotação da época, e trouxe o Emerson Royal para ser o dono da lateral direita. Ele chegou com contrato até dezembro de 2028, assumiu a camisa 22, e até agora fez 40 jogos pelo Flamengo, com 1 gol e 5 assistências. Na atual temporada, já foram 21 partidas. E aqui vai um dado que ninguém tá falando. Nos últimos meses, o Emerson Royal entrou numa crescente absurda. Depois de ser muito criticado pela torcida na temporada passada, ele virou a chave com o Leonardo Jardim e tá agradando demais a comissão técnica.
O GE confirmou. Internamente, o Royal é muito bem avaliado, considerado peça importante do elenco. Por isso que essa decisão não é simples. Agora, meu irmão, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão vermelho agora. Esse gesto simples ajuda demais o Flamengo Notícias Rio de Janeiro a crescer e continuar trazendo informação de qualidade para você, de graça, todo dia. E deixa o like também, porque daqui pra frente o vídeo vai ficar ainda mais quente. Eu vou te contar exatamente o que a diretoria do Flamengo tá pesando nessa balança, o que pode fazer o Mengão aceitar essa proposta, o que pode fazer o Mengão recusar, e mais importante, se o Emerson Royal sair, quem chega para ser o novo lateral direito? Porque o Flamengo não pode ficar sem reposição imediata. E esse é o ponto central dessa história toda. Agora chegou a hora da resenha. De flamenguista para flamenguista, eu vou ser muito sincero com você agora. Esse canal não é de ilusão. Esse canal é de verdade. E quando a gente fala de contratação e venda, a gente tem que falar de dinheiro, de contrato, de viabilidade real. Então vamos lá. Por que o Flamengo pode aceitar essa proposta? Primeiro, o equilíbrio financeiro. O Flamengo já encaixou 10 milhões de euros, 58,7 milhões de reais, com a venda do jovem atacante Ryan Roberto para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Mas o clube deixou claro que ainda precisa de mais uma ou duas vendas para fechar o caixa do ano. Se vender o Emerson Royal por 9 milhões de euros, o Flamengo chega a quase 20 milhões de euros em vendas só nessa janela. Isso dá poder de investimento para buscar reposições e, quem sabe, aquele centroavante que a torcida tanto pede. Segundo, o valor da proposta não é ruim. Não é uma oferta absurda, é verdade, mas também não é uma oferta ridícula. O Emerson tem 27 anos, tá no auge da idade, e o mercado europeu paga exatamente isso por laterais direitos experientes. 9 milhões de euros é um valor justo de mercado. O Flamengo não vai ter prejuízo. Vai recuperar exatamente o que investiu. Terceiro, o próprio jogador pode querer voltar para a Premier League. O Emerson Royal já jogou 101 partidas na Inglaterra, conhece o ritmo, conhece a intensidade, e o Aston Villa é um clube que está brigando por vaga em competição europeia. Não é um time pequeno da Inglaterra. É um projeto competitivo, com técnico de ponta, com visibilidade mundial. Para a carreira dele, pode ser uma oportunidade de ouro. Agora, por que o Flamengo pode, e talvez deva, recusar essa proposta? Primeiro, reposição imediata. Esse é o calcanhar de Aquiles dessa negociação. O Flamengo não tem um substituto natural pro Emerson Royal no elenco atual. Se vender, vai ter que ir ao mercado correndo. E aí, nação, me responde, qual lateral direito de nível de Premier League está disponível no mercado agora? A janela não espera. O Brasileirão não espera. Se vender sem reposição, o Leonardo Jardim fica com um buraco na lateral direita. Segundo, o momento do jogador no clube. Eu já falei e vou repetir, o Emerson Royal está numa crescente. A comissão técnica confia nele. O Leonardo Jardim, que é um treinador exigentíssimo, tá usando ele como titular absoluto. O jogador tá correspondendo. Tirar uma peça que tá funcionando é sempre um risco. Terceiro, identificação e continuidade. O Emerson Royal chegou ao Flamengo há menos de um ano. Ele ainda tá se adaptando completamente ao futebol brasileiro, ao calendário, à pressão da torcida. E já mostrou evolução. A tendência é melhorar ainda mais. Se o Flamengo vender agora, interrompe um processo que tá dando certo. Agora, nação, eu tive que parar e respirar quando eu li os comentários da torcida nas redes sociais. Porque tá dividido. Tem flamenguista que fala vende logo, esse cara é comum, traz alguém melhor. Tem flamenguista que fala não vende de jeito nenhum, o cara tá jogando bem, a lateral direita tá segura. Essa divisão é normal. É saudável. Mas o que a diretoria do Flamengo precisa fazer é pensar no clube acima de tudo. E aqui vai um ponto que ninguém tá falando. O Flamengo comprou o Emerson Royal do Milan por 9 milhões de euros, com contrato até 2028. Se vender agora pelo mesmo valor, não tem lucro contábil relevante, mas também não tem prejuízo. Só que aí entra o custo da reposição. Um lateral direito de nível similar no mercado hoje custa, no mínimo, 7 a 10 milhões de euros. Então o Flamengo venderia por 9 milhões, compraria outro por 9 milhões, e a operação ficaria no zero, com o risco adicional de um novo jogador não se adaptar. Esse é o cálculo real. Não adianta vender por vender. Outro ponto,
O Aston Villa tá insistindo. A informação que saiu de fontes próximas à negociação é que o clube inglês quer uma resposta rápida. Eles não querem esperar até o final da janela. E isso coloca pressão no Flamengo. Pressão para decidir logo. E decisões sob pressão, nação, nem sempre são as melhores decisões. Olha só que situação. O Flamengo recebeu a proposta na tarde de segunda-feira. A diretoria marcou reuniões internas. O José Botto tá conduzindo as conversas com o staff do jogador. O Emerson Royal ainda não se manifestou publicamente. Mas fontes próximas ao jogador indicam que ele não faria força para sair, mas também não faria força para ficar. Ou seja, tá em aberto. E é exatamente isso que deixa essa novela tão imprevisível. Chega de reportagem. Chegou a hora da resenha. De flamenguista para flamenguista. Na minha visão, e aqui é a opinião pessoal, tá? Se vier a reposição certa, vender o Emerson Royal por 54 milhões de reais não é nenhum absurdo. Mas a ordem dos fatores aqui faz toda a diferença. Não pode vender primeiro e buscar reposição depois. Tem que ser o contrário. O Flamengo tem que já ter o substituto engatilhado, apalavrado, com contrato praticamente assinado, antes de dar o sim pro Aston Villa. Porque senão, nação, a gente corre o risco de repetir erros do passado. Vender uma peça importante e ficar com um buraco no elenco por meses. Não dá. O Flamengo é muito grande para isso. E olha, eu não vou fingir que não tô dividido. Porque o Emerson Royal teve uma fase difícil com a torcida, foi criticado, foi vaiado em alguns momentos, e mesmo assim deu a volta por cima. Isso é atitude. Isso é caráter. Abaixar a cabeça, trabalhar e reconquistar o respeito. Isso mostra que é um profissional sério. Um cara que não se esconde. E no futebol brasileiro, isso vale muito. Por outro lado, a Premier League é a Premier League. O Aston Villa é um clube tradicionalíssimo da Inglaterra, campeão europeu em 1982, com um projeto ambicioso. Se o Emerson Royal quiser voltar para a Europa, para ter mais visibilidade, para brigar por vaga na seleção brasileira, porque convenhamos, jogando no Flamengo ele não está sendo lembrado pelo Dorival Júnior, pode ser a chance da vida dele. E a gente, como nação rubro-negra, tem que respeitar o lado do jogador também. A minha conclusão é essa: o Flamengo não pode simplesmente bater o martelo sem ter um plano B sólido. A proposta tá na mesa. Os ingleses estão pressionando. O relógio tá correndo. Mas o Mengão não pode ser atropelado por pressa. Se tiver reposição garantida, vende. Se não tiver, segura. Fim de papo. Agora é com você, nação rubro-negra. Eu quero saber a sua opinião de verdade. Comenta aqui embaixo. Você venderia o Emerson Royal por 54 milhões de reais? Sim ou não? Me fala a sua opinião. Me fala também, se ele sair, quem você traria para ser o novo lateral direito do Mengão? Coloca o nome aí. Não vale ficar em cima do muro. Esse canal aqui é de opinião forte e a sua opinião importa. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que eu consigo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer. Compartilha com aquele seu amigo flamenguista que ainda não sabe dessa notícia. E se ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho e ativa o sininho, porque aqui no Flamengo Notícias Rio de Janeiro, toda semana tem notícia quente, análise tática, resenha de verdade e informação que nenhum outro canal te dá desse jeito. Esse canal não é de ilusão. Esse canal é de verdade. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, nação. Um abraço para toda a nação rubro-negra de onde você estiver. Vamos, Flamengo!